vou te fazer uma outra pergunta sobre esse contexto Libertadores, né? O contexto Libertadores é o seguinte: desde que Léo Pereira e Davi Luiz começaram a jogar juntos, o Flamengo se transformou numa equipe completamente diferente, né, Bigode? A dupla que o Dorival escolheu, como eu diria, titular, né? Até respondendo o Nilson Teodoro, falou: você mexeria nos 11 de hoje? Substituiria por algum reforço que está chegando? Queria saber como é que se avalia cada setor, Bigode. Setor defensivo é um setor que a gente não contratou, vamos dizer assim. Só o Varela, que é o lateral. Mas, principalmente falando da dupla de zaga, que tem números muito bons, queria saber como é que se avalia esses 11 do Dorival. São os 11 do Bigode também? O 11 do Bigode. Parceiro. Começo do ano aí, fui muito avacalhado aí, né? Avacalhado pelo chat até vai, que o chat está aí para isso mesmo. Aí eu fui muito avacalhada. E aí tá aí o Dorival aí, ó, num trabalho curto, num trabalho sério. Ô Cleitinho, você que acompanha também futebol europeu, se você pegar as principais equipes do mundo, eles têm os 11 deles. Se não tem 11, tem 10, 9. Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, só tem uma dúvida na escalação. Ou é Valverde ou é Rodrigo. O resto, todo mundo sabe de qual é a escalação. Ou Asensio, né? Ou Asensio. Boa, é isso. Liverpool, eu escalo o Liverpool aqui para você, o Liverpool da última temporada. Eu escalo o Manchester City para você da última temporada. Da última. O Liverpool da última temporada tinha só uma dúvida, né? Jogava às vezes o Matip e às vezes jogava o Konaté. Era a zaga. Não, no final foi Konaté. No final fechou no final foi Konaté, mas no início ali foi mesclando. Mas o resto reta foi final bem padrão. Fechou Konaté. E é isso. Se eu chegar aqui, eu falo do Manchester City para você. Dos principais, dos que estavam brigando, que não precisa mudar, sabe qual é? Porque já achou a estrutura. Aqueles que chegaram mais longe, todos aqui eu posso chegar e falar para você. Entendeu? Mas, enfim, foi um passado aí onde o nego queria defender o indefensável, né? Enfim. O tempo revela os verdadeiros sábios. Essa é uma frase minha, tá? Senão eu não copiei de lugar nenhum, não. Essa é uma frase minha. Mas, assim, o Cleitinho, eu não acho nem que essa era a dupla de zaga dele. Ele de novo, porque é foda, mano. Falar que foi ajudado por uma lesão. É foda. O termo é meio coisa. Mas ele foi. A tarefa do Dorival foi mais simplificada por conta da lesão do Rodrigo Caio. Acho que na cabeça dele, ele chegou já tentando botar Rodrigo Caio e Davi Luiz. Só que ele nunca tinha os dois ao mesmo tempo. E aí a grande sacada dele era, primeiro, lembrar o seguinte: ele tentou o Pablo. O Fabrício Bruno estava machucado. Ele tentou o Pablo. A dupla de zaga era Rodrigo Caio e Pablo, se eu não me engano. Era a dupla de zaga deles. Acho que chegou Davi Luiz se machucou e depois coincidiu com a volta do Rodrigo Caio. Alguma coisa disso. Era o Pablo. Só que o Pablo teve algumas apresentações ruins, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. E aí ele foi lá e conseguiu achar o Léo Pereira. E aí é legal porque o Léo Pereira jogou um jogo bom, ele deu confiança para o outro, ele deu confiança para o outro, deu confiança para o outro. E aí chegou um ponto que, principalmente por conta do pé esquerdo, o Léo Pereira passou a ser a certeza e a dúvida seria Davi Luiz ou Rodrigo Caio. Acho que agora, Nego, como eu estou falando com vocês, faltando 8 jogos para 2 títulos, é o Davi Luiz. O Rodrigo Caio, eu adoro o Rodrigo Caio, tecnicamente falando. Mas se o Rodrigo Caio se recupera hoje, para mim ainda é o Davi Luiz. Acho que o time fechou. Os 11 do Bigode são esses. A não ser a mudança dos volantes. Porque veio 2 volantes. A não ser os volantes, não. Só os volantes, não. Os volantes e o Varela. Tá? O Rodinei, eu acho que o Rodinei hoje é titular do time, mas a gente também tem que ver qual é a do Varela. Porque o Rodinei, por exemplo, ontem não fez um bom jogo. O Rodinei oscila, né? Apesar que, para mim, são muitos mais jogos bons do que ruins. Então, já o Vélez já faz um gol aí com o Prato, e aí agora o Tadjeres tem que virar o jogo para levar a decisão para os pênaltis. E principalmente a dupla de volante. O Vidal vai tomar uma vaga. Eu acredito que vai ser Vidal e Thiago Maia a princípio, mas tem um pulgar na brincadeira. Tem um pulgar na brincadeira que a gente tem que ver quais são as reais características dele e tudo mais. Por mais que a gente veja na seleção chilena, a gente vai entender isso. Então, para mim, são as únicas mudanças que, na minha cabeça, passa pelo Dorival. O Everton Cebolinha até o final do ano, para mim, é reserva. Acredito que se o Oscar vier com a bola que o Everton Ribeiro está jogando,
O Oscar vai ser um reserva natural do Arrascaeta, entendeu? E a dupla de zaga montou, o goleiro é esse, o lateral esquerdo, que a gente até pouco tempo estava falando, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não está tendo apresentações tão boas, apesar que a última até ele, eu achei até que ele foi bem, né? Mas o Felipe Luiz cresceu também. Então é os 11 do Bigode. Todo mundo sabe de cor, não sabe? Precisa jogar todos os jogos juntos? Não. Mas todo mundo sabe que quando a corda apertar, eu não sei nem se o termo é esse, a corda roer, ou que puta que pariu, o que for, você sabe que conta com esses 11 aí. Numa final de Libertadores hoje, é esses 11 que vão te representar inicialmente. Então é isso. Do que o Paulo Souza, ele era capaz de meter um time, o time mete 6-0 no Vélez Sarsfield, tá? 6-0 no Maracanã, classificado para a final. Esse time era bem capaz de, na final, ele meter 2 jogadores, um Vitinho, um Marinho, um qualquer jogador na zaga, um Fabrício Bruno, sem contexto nenhum. Era isso que eu questionava muitas vezes o Paulo Souza. O cara não consegue estruturar um time porque ele não dá sequência com o time. Então, parabéns, Dorival. Dorival é foda. O trabalho do Dorival realmente é foda, mas essa dupla de zaga, Bigode, pra gente falar dos números, são 12 jogos de Léo Pereira com Davi Luiz. São 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, Bigodeira. 88,9% de aproveitamento, 30 gols marcados, 4 gols sofridos, 67% dos jogos sem sofrer gol. E o que era uma realidade com o Paulo Souza, que era tomar gol todo jogo, hoje a gente tem uma zaga com o Davi Luiz, que era contestado bem ou mal, não era uma equipe que conseguia fazer um jogador que conseguia fazer grandes apresentações, né, Bigode? Ao lado de um Léo Pereira, que talvez de todos os zagueiros fosse o que a gente tivesse o menor amor possível. E aí o Dorival consegue botar os dois juntos e fazer esse time jogar super bem, né? E detalhe, tem uma mudança muito característica, né? Que é justamente o Davi Luiz sair da esquerda e jogar na direita, né? Com o Rodrigo Caio, o Davi Luiz era o zagueiro pela esquerda, onde o Léo Pereira está hoje. Então, assim, são muitos méritos que credenciam o Dorival estar onde está, né?